Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, Evangelista Petros, trazendo mais uma ministração da Palavra de Deus com o título Três posturas que nos podem minar o ânimo espiritual dos cristãos. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, quero bendizer teu santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, eis-me aqui, ensina-me e usa-me, revela-me esta palavra espiritual para que eu possa ministrar a teu povo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Três posturas. Em primeiro lugar, desespero com situações difíceis. Segundo lugar, isolamento. Terceiro lugar, deixar de ouvir a Deus. São prejudiciais ao dia a dia do cristão. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Quando olhamos para a história de Elias, observamos que ele foi um grande profeta, muito usado por Deus. Porém, por alguns descuidos, passou por momentos difíceis de desânimo e falta de desejo de viver, o que fez com que ficasse totalmente apático diante do que Deus queria realizar através de sua vida. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O profeta Elias havia obtido grandes vitórias. Estava no auge de sua vida espiritual. Profetizou 3 anos de seca que aconteceram. No que diz respeito no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Multiplicou a farinha e o azeite da viúva de Sarepta. E no que diz respeito no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 14 ao 16. Ressuscitou o filho dela. E no que diz respeito no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 20 ao 22. E venceu os 400 profetas de Baal. No que diz respeito no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 20. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Mas observamos que sua expectativa de ver mudanças em Acabe e Jezabel foi tremendamente frustrada quando sofreu graves ameaças desta contra sua vida. No que diz respeito no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 2. Isso trouxe desespero ao profeta Elias, ao ponto de pedir a Deus a morte. No que diz respeito no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. E se esconder de tudo e de todos em uma caverna. No que diz respeito no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Sim, o mesmo profeta que
enfrentou os 400 profetas de Baal. Teve seu ânimo ferido poderosamente pela ameaça de uma mulher pagã. Será que isso, abre parente, desespero, desânimo, fecha parente, que ocorreu com o profeta Elias, pode ocorrer conosco? É certo que sim, amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então, é sábio aprendermos com o profeta as 3 coisas que devemos cuidar para que nosso ânimo não seja destruído. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Em primeiro lugar, as situações difíceis e desconfortáveis. Uma situação difícil tem 2 poderes sobre nós. O primeiro é o de nos fortalecer. Muitos conseguem enfrentar as tribulações da vida de tal forma que tiram delas um fortalecimento adicional para enfrentar novos desafios. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. O apóstolo Paulo nos disse: quando sou fraco, então é que sou forte. No que diz respeito no livro de 2 a Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Isso é o ideal. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. O profeta Elias tirou essa força das primeiras situações difíceis que venceu. Mas nem sempre é algo fácil. Após ser ameaçado de morte por Jezabel, ele permitiu que o segundo poder das situações difíceis o afetasse, que é a destruição do ânimo. Amém? Aleluia, louvado seja o Senhor. O ânimo do profeta Elias foi minado. Sua fé enfrentou grande provação naquele momento. Seu coração, por um momento, foi contaminado pelo desespero. Precisamos aprender a não permitir que esse segundo poder das situações difíceis e desconfortáveis domine sobre nós. Amém? Aleluia, louvado seja o Senhor. Em segundo lugar, o isolamento de Deus e das pessoas. O profeta Elias foi questionado por Deus. Veja, ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? No que diz respeito no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. Amém? É claro que Deus sabia exatamente o que o profeta Elias fazia ali. Como estava usando o isolamento para fugir das tribulações, achando que aquilo seria uma solução, a pergunta de Deus tem para o objetivo de provocar o próprio profeta Elias a uma reflexão profunda. Era para você estar aqui, Elias?
Eis a pergunta. Note que Deus pergunta isso 2 vezes a ele. No que diz respeito no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 13. Você tomou a decisão certa em buscar o isolamento? Eis a pergunta. Era isso o que Deus queria que ele pensasse? O isolamento nos torna mais frágeis do que já somos. Precisamos estar ligados com Deus em primeiro lugar. Amém? Aleluia, louvado seja o Senhor. Depois, com irmãos engajados na mesma missão. Note que Deus explicou a Elias, no que diz respeito no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 18, que havia em Israel 7.000 pessoas que não se dobraram a Baal. Amém? Ele não estava sozinho, como pensava. O diálogo de Deus com o profeta Elias na caverna o fez enxergar que o isolamento não contribuiu em nada com sua vida. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Precisa sair dali. A vida do servo de Deus é em corpo, é em comunidade e não em isolamento. Amém? Aleluia, louvado seja o Senhor. Em terceiro lugar, deixar de ouvir e principalmente obedecer a Deus. Amém? Apesar de alguns erros que o profeta Elias cometeu, como mencionamos nos 2 primeiros tópicos, existiu algo que não foi uma falha e que foi fundamental para a recuperação de seu ânimo. Aquele homem continuou ouvindo Deus. Deixar de ouvir Deus é o completo sepultamento de nosso ânimo, de nossa força de vida. O Senhor falou para o profeta Elias: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco e, em chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria. No que diz respeito no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 15. Por alguns momentos, o profeta Elias deixou-se levar pelas situações difíceis. Escondeu-se em uma caverna. Porém, após ouvir a voz de Deus, que fez refletir sobre tudo aquilo, ordenando que ele saísse dali e voltasse para a missão. Obedeceu. No que diz respeito no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, nos diz: partiu, pois, Elias. Elias recuperou sua ousadia. Mais tarde, conseguiu confrontar Acabe e também a mesma Jezabel, que o ameaçou de morte, dando uma pesada profecia sobre a morte dela. No que diz respeito no livro de 1 Reis, capítulo 21, versículo 23. Amém? Aleluia, louvado seja o Senhor. Por isso, não deixe de ouvir
mas também não deixe de obedecer à voz de Deus. Essa é a receita precisa para que o seu ânimo espiritual e de vida não seja destruído pelas circunstâncias. Amém? Aleluia, louvado seja o Senhor. E que essa palavra entre em nossos corações. Deus os abençoe a sua vida e sua família, em nome de Jesus.